Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Wesley Podcast. No dia de hoje nós falaremos sobre política. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixasse o like neste episódio, se inscrevesse no canal e compartilhasse o podcast com as pessoas que você acha que tem interesse. A sua inscrição é muito importante porque muitos telespectadores acabam assistindo o podcast e não estão inscritos no canal. Então inscreva-se desde já, deixe seu like porque assim o YouTube entende que o podcast, de uma maneira geral, e os episódios são relevantes e aumenta o alcance da nossa audiência. Perfeito? Hoje nós temos aqui o deputado federal Kim Kataguiri. Obrigado pela sua presença, Kim. Obrigado pelo seu Eu que tempo. agradeço, prazer participar. Sei que a sua agenda é bastante corrida, mas conseguimos encontrar aí uma brecha para fazer essa entrevista. Kim, você é figura pública, né? Deputado, político, há muito tempo já na militância dentro da política. Acho que todo mundo que está assistindo o podcast conhece as suas inclinações ideológicas. Eu queria levar esse podcast aqui, na verdade, para um lado diferente das entrevistas que normalmente os políticos dão. E queria falar um pouco mais sobre o que acontece, não necessariamente por trás das cortinas, eu diria, mas o que acontece lá dentro na prática, na política. Então, acho que vamos aproveitar que a gente tem um deputado aqui conversando conosco e tentar explorar um pouquinho o que acontece no dia a dia lá e como que é feita a política hoje no Brasil. Na década de 50, um sujeito chamado Raimundo Faoro publicou um livro intitulado Os Donos do Poder, que é um extenso livro e bastante importante na área de sociologia da ciência política. E ele, acho que o principal argumento daquele livro, emprestando um termo do Max Weber chamado de patrimonialismo, ele diz que, na verdade, o Estado brasileiro, entende-se Estado como governo, poder judiciário, etc., é uma extensão da vida privada. E o argumento é que isso ocorre, na verdade, desde a coroa portuguesa, que era uma extensão de Portugal, e se instaurou burocraticamente no Brasil, institucionalmente no Brasil, um puxadinho da vida privada de alguns oligarcas que sempre foram donos dos poderes desde as capitanias hereditárias. Você é um sujeito que começou como militante e acabou entrando para a política. E acho que quando você faz essa transição para dentro da política, você acaba enxergando muita coisa que nós, do lado de cá, acompanhando na mídia, acompanhando o debate público, a gente não consegue ver. Essa análise do Raimundo tá correta, Kim? Tá correto assim. Olha, eu vou até começar com uma curiosidade, né? Uma das primeiras coisas, né, que acontecem quando você chega em Brasília, quando você ganha uma eleição para deputado federal, são os sorteios de gabinete, né? Para qual gabinete você vai. E hoje, acho que já teve uma reforma que mudou isso, mas antes, quando eu entrei, os gabinetes mais disputados eram os gabinetes do anexo 4, né? Tem dois gabinetes, tem dois anexos na Câmara, né? Dois prédios que têm gabinetes de deputado, o anexo 3 e o anexo 4. Os gabinetes do anexo 4 eram disputados porque eles têm banheiro, né, próprio. Você não precisa utilizar o banheiro coletivo do corredor. E o do anexo 3 não. O nosso regimento interno prevê que se você for filho de um ex-deputado, né, ou seja, vamos supor que, né, seu pai disputou a eleição, venceu, aí na próxima eleição ele não quer mais disputar, lança você, o filho, e aí o filho ganha. Já começa o patrimonialismo aí, né? O próprio regimento interno da Câmara prevê que o filho do deputado tem prioridade na hora de escolher o seu gabinete, né? Ou seja, como se o cargo público, mesmo que a gente tenha passado por um regime democrático e que, teoricamente, você não tem o poder herdado, mas como se o cargo público fosse uma coisa em que você passasse de pai para filho, né? E, e essa primeira coisa, um pouco mais singela, né, um pouco mais simbólica sobre o poder, ter uma característica patrimonialista no Brasil, se estende para todo o resto, né? A grande maioria, né, dos líderes do Congresso Nacional, né, daqueles que lideram as suas bancadas, são de famílias políticas, né? São de famílias que há muito tempo estão no poder, né? Basta a gente pensar, por exemplo, em Arthur Lira, né, que foi presidente da Câmara dos Deputados e que é bisneto de políticos, filho de um ex-senador da República. A mesma coisa a gente vê
em outros, como os Ferreira Gomes, que também tem uma linhagem desde, né, senhores de engenho lá atrás até políticos, deputados, senadores, governadores. Boa parte deles descendem de governadores ou de senadores biônicos, né, que não eram eleitos, mas selecionados ali pelo governante de ocasião. E o próprio orçamento brasileiro, ele é sequestrado, né, por interesses privados, e eu acho que esse é um dos problemas mais graves que a gente tem no nosso país, né? A maioria esmagadora dos deputados não se elege por pautas ideológicas. Eles não se elegem com base naquilo que eles acreditam. Eles não se elegem porque na campanha eles falaram, olha, eu vou defender o aumento do salário mínimo, ou eu vou defender a distribuição de cobertores para moradores de rua, ou eu vou defender que se endureça a legislação penal, ou eu vou defender... Não tem nenhuma defesa de ideias, de projetos, né? Eu vou te dizer que pelo menos uns 300, 350 deputados federais são aquilo que a gente chama de centrão. É aquele cara que se elege inaugurando obra no seu reduto eleitoral. E daí a gente já começa com um problema de educação grave no Brasil, né? A gente sabe que o último PISA mostrou que pelo menos 50% dos brasileiros não tem um nível de português adequado para exercer a cidadania, né? Ou seja, a gente está falando de pessoas que, segundo o PISA, não tem uma qualificação nem para entender direito como funciona a democracia. Metade dos brasileiros, né? Não estou nem falando de uma leitura mais complexa. E aí, o que acontece? As pessoas não sabem qual que é o papel de um deputado. E quando aquele sujeito inaugura uma praça, né, uma creche, asfalta a rua dela, ela agradece e acha que aquele deputado está fazendo o trabalho dele, mas não é papel de deputado executar o orçamento, né? E boa parte da política hoje é discussão sobre emenda parlamentar, que é o quê? A emenda ao orçamento, né? Existe um orçamento público que é votado, é encaminhado pelo Poder Executivo e o parlamento vota, né? E aí, no Brasil, a gente criou esse monstrengo de emenda ao orçamento, em que o deputado, né, repassa, né, recursos para sua base eleitoral para fazer obras que deveriam ser feitas ou pelo prefeito, ou pelo governador, ou pelo presidente da República. Então, ele se elege. Como é que, por exemplo, a gente tem 99%, ou até eu vou colocar até que virtualmente 100% da população é contra o aumento de número de deputados. E como é que a gente teve uma maioria tranquila para aumentar o número de deputados se a população não acredita nisso? Porque a população vota num deputado que levou obra para sua casa, para o seu bairro, e sem se preocupar com aquilo que ele pensava, porque sequer sabia a importância do pensamento daquele candidato, né? Então, resumindo aí a resposta, Wesley, sim, né, o Faoro tem razão quando fala sobre o patrimonialismo e diz que a nossa máquina pública está sequestrada por interesses privados, né? Como é que surgiu esse monstro chamado emendas parlamentares? Quando que isso começou a aparecer? Porque parece até uma fuga do que teoricamente cada poder deveria exercer. Não seria o executivo que deveria exercer, né, como o próprio nome diz, esse orçamento, e agora está crescendo toda hora? Aonde que foi o início dessa fagulha? Olha, eu acho que o princípio dessa disfuncionalidade, primeiro, o patrimonialismo é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Não vem da nossa Constituição de 88, não vem da redemocratização, né? A gente sempre teve o político ou o detentor do poder sempre acreditou que aquele poder era propriedade privada dele. E não é só esse o problema. O maior problema é que o eleitor também acredita nisso. Ele acredita que o poder, mesmo que o eleitor vote, ele não entende que aquele voto é ele dando a parcela do poder, é ele delegando aquele poder que é dele, mas para ser exercido temporariamente por outra pessoa em seu nome. Ele entende que o poder é propriedade, sim, daquele político e que, portanto, tudo que é feito com o poder, ele, enquanto eleitor, enquanto plebeu, por assim dizer, deve ser grato por tudo aquilo que é trazido pelo poder. Então, é como se a pessoa esquecesse que ela paga imposto, que é ela que sustenta a máquina pública, que é ela que vota, que é ela que delega o poder,
E aí, toda vez que vem o sujeito e inaugura uma obra no lugar em que ela vive, ela sente-se grata pelo próprio dinheiro dela estar sendo gasto com ela. Né? Agora, a disfuncionalidade das emendas parlamentares, que é uma coisa que é uma franja do nosso patrimonialismo, mas é menos profunda do que o patrimonialismo, na minha visão, começou com a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, ela é uma Constituição parlamentarista. Por quê? Porque quem escreveu a Constituição de 88 acreditava que a população brasileira fosse, no plebiscito, escolher o parlamentarismo em vez de escolher o presidencialismo. Tinha uma certeza tão grande que o próprio regimento da Câmara, que a própria Constituição, toda ela foi desenhada, em termos políticos, para a gente ter um regime em que os parlamentares, a maioria dos parlamentares formam o governo, então aqueles parlamentares que são da base do governo, eles compartilham da responsabilidade do governo, porque a maior parte dos ministérios, né, no parlamentarismo, se não todos, são ocupados por deputados que fazem parte da base, né? E aí esses deputados, eles, qual que é a vantagem de você estar no governo, né? Você ocupa esses ministérios, e esses ministérios têm obras, têm políticas públicas, e aí o seu partido e os parlamentares do seu partido vão dividir os dividendos políticos daquele ministério. É assim que acontece no mundo desenvolvido, nos países parlamentaristas, especialmente na Europa, né? Só que a população brasileira escolheu o presidencialismo. E escolhendo o presidencialismo, os parlamentares eles não têm mais a obrigação de fazer composições para o governo ter maioria. A gente tem um sistema que não funciona porque o presidente da República ele pode passar 4 anos sem ter maioria no Congresso Nacional e esses 4 anos continuam com o país basicamente ficando parado porque o presidente não tem maioria. E ele constrói essa maioria com essas emendas parlamentares, porque para além os ministérios já não são mais suficientes para que aqueles deputados votem junto com o governo. Agora, o deputado, para além de querer o ministério e cargos no ministério e ter a sua imagem vinculada a tudo que aquele ministério faz, ele quer ele próprio ser o dono do dinheiro que vai ser executado na sua base. E o deputado tem permanentemente a ferramenta para colocar a faca no pescoço do executivo, porque diferente do parlamentarismo, que se o executivo não tem maioria, todo mundo vai para casa, né? E eu tenho um amigo que era deputado em Portugal, chama Bernardo Blanco, do Partido Iniciativa Liberal, né? E Portugal passou em 3 anos por 3 eleições. Por quê? Porque uma série de escândalos aconteceram, o governo caiu e nenhum partido conseguiu formar maioria para governar Portugal. E aí, não é só os deputados do governo que vão para casa, todo mundo vai para casa. O deputado de oposição volta e disputa a eleição de novo, porque ninguém conseguiu formar maioria. No Brasil, não. Você não tem maioria, não tem nova eleição. A população não vai para a urna de novo para, né, falar, olha, se ninguém conseguiu maioria, vamos então escolher um novo partido para governar o país. Não. O deputado mantém o seu mandato com o governo tendo ou não tendo maioria. Então, ele não tem nenhuma o deputado da base, diferente do parlamentarismo, ele não tem nenhuma responsabilidade por aquele governo dar certo. Nenhum compromisso para que o governo dê certo. O único compromisso dele é achacar o governo o máximo possível para, em troca do voto dele, ele levar o máximo de dinheiro possível para a sua base. E aí teve uma hipertrofia, teve um aumento demasiado dessas emendas no governo Bolsonaro. E por quê? Porque o Bolsonaro pessoalmente não gostava de fazer política, ele não gostava de se reunir com deputados, com líderes partidários, ele não gostava de ir nos estados inaugurar obra do lado dos deputados da sua base. E aí o que ele fez? Né? Como é que ele ia governar se ele não gostava de fazer o papel fundamental do presidente da República, que é a política, que é construir maioria para ele governar? Ele delegou esse poder para o Arthur Lira, o presidente da Câmara. E quando ele delega para o Arthur Lira, né, até alguns deputados bolsonaristas me relatam isso, né, que a frase que ele teria dito é, olha, quanto vocês precisam para eu não ter essa encheção de saco? Putz. Quanto do orçamento que eu dou para vocês resolverem o meu problema? Aí nasce o orçamento secreto, né, operado por Arthur Lira, que é o primeiro presidente da Câmara, que na realidade não é um presidente da Câmara, ele é o líder do governo, o líder do governo Bolsonaro, e é ele que constrói a maioria, só que
a um custo, se antes as emendas parlamentares já eram um problema, no governo Bolsonaro elas triplicam, quadruplicam, bate-se o recorde do governo Dilma, que estava vendendo tudo porque estava prestes a sofrer um impeachment. Então, a gente tem essa disfuncionalidade hoje, em que o Bolsonaro foi eleito presidente, mas ele tinha, chutando alto, 100 deputados. Outros 100, vamos lá, eram de esquerda, que já não iam apoiar Bolsonaro de qualquer jeito, mas 300 deputados não eram nem de esquerda nem de direita, eram do centrão, em que você precisa pagar a emenda parlamentar para ele votar junto com você. Mesma coisa o governo Lula. Hoje tem o quê? 100, 120, 150 deputados de esquerda que votam ideologicamente com o governo Lula, mas ele precisa comprar com emendas o voto de outros 200 parlamentares, em que o próprio eleitor do Lula votou no Lula, mas votou num deputado do Centrão, sem ter a consciência de que aquele cara do Centrão só existe para achacar o presidente que ele elegeu. A mesma coisa no governo Bolsonaro. E aí, como agora a gente tem essa hipertrofia de emendas, seria o equivalente a uma família que começou a ganhar muito mais, um salário, né, muito mais robusto, melhorou a qualidade de vida, melhorou o estilo de vida. É muito difícil voltar, né? Exatamente. Para desmamar isso aí é um trauma, né? Porque ninguém quer abrir mão de poder. Imagina, olha, existem as emendas, né, impositivas individuais. Essas são as emendas que são pagas para todos os deputados, obrigatoriamente, independentemente de como ele vote, né? Então, deputados de oposição indicam essas emendas impositivas. Quando eu entrei, em 2019, eu tinha 15 milhões de reais por ano para fazer essas indicações, para escolas, hospitais, enfim, aqui no estado de São Paulo. Hoje, eu tenho 40 milhões de emendas impositivas individuais. E isso que eu sou um deputado de oposição. Eu recebo isso de qualquer maneira. Deputados da base do governo, que recebem o que é chamado de orçamento secreto, chegam a receber aí 100 a 200 milhões por ano para suas bases eleitorais, dependendo da sua importância, né? Então, o líder partidário ganha mais, o presidente da Câmara ganha mais, o presidente do Senado ganha mais. Mas, assim, por baixo, né, um deputado da base do governo tem o dobro, o triplo do que um deputado de oposição indica, né? Então, para voltar atrás com isso, é muito difícil. Eu acho que só com a gente vivendo uma crise tão profunda ou um escândalo envolvendo emendas tão grande que force os parlamentares a recuar. E isso não é... A gente já viu isso na história. Você teve 2 escândalos com emendas parlamentares que ficaram muito famosos e que fizeram momentaneamente os deputados, né, recuarem nas suas próprias emendas, que foi o escândalo dos anões do orçamento e o escândalo das sanguessugas, né? O dos anões do orçamento envolvia uma máfia ali que tinha até os próprios servidores da Câmara dos Deputados da Comissão de Orçamento levando propina ali nos repasses de emenda parlamentar, e o escândalo das sanguessugas era um desvio de emendas para a saúde, salvo engano, especialmente para ambulâncias, que tanta gente foi presa, tanta gente foi pega nesse escândalo, que aí o Congresso fica com medo e recua por um tempo, fica abaixo, até voltar e colocar as assinhas para fora de novo. Agora, alguns escândalos têm pipocado, né, em relação a essas emendas. Eu me lembro na legislatura passada, ainda no governo Bolsonaro, que um deputado da base do governo tinha mandado emenda para o município, e o município ele tem limite, né, o teto de o que ele consegue receber para a saúde, por exemplo, que é a capacidade de execução que ele tem, né? E aí, um município, para inflar a sua capacidade de execução, declarou que tinha extraído 23 dentes de cada habitante para receber aqueles recursos de saúde. E aí, obviamente, que chega lá a polícia e vê que a cidade não está banguela. Né? Se a cidade não está banguela, o município mentiu. Muito bom. Ô, Kim, e aí como é que faz? Só para gente que a gente só acompanha a política de fora, ou mesmo quem aqui está assistindo no podcast e não acompanha a política, né? Essas emendas caem na mão do deputado. O deputado, ele pode destinar para aonde bem entender, ou ele precisa destinar de acordo com a demanda daquela localidade? Tipo, um lugar que não tem ambulância, o cara pode construir uma praça? E, de certa forma, isso é uma compra de voto?
Olha, são duas compras de voto, na verdade, né? Porque é o presidente da República comprando o seu voto, né? Com emenda, e você comprando o voto do seu eleitor com a sua emenda, né? Então, e não tem critério nenhum. O que você falou, olha, uma cidade que não tem ambulância pode receber praça, pode receber um show de 30 milhões de reais enviados por um deputado para uma prefeitura fazer esse show sem que aquela cidade tenha esgoto tratado, né? E isso acontece muito. Então não tem nenhum critério de eficiência, não tem nenhum critério de prioridade, nem nada disso, né? A maior parte dos deputados mandam para aqueles prefeitos que colocam os seus vereadores e os seus secretários para trabalhar na época de eleição para eleger aquele deputado. E aí ele vai mandar para aquilo que considera que dê mais voto naquela cidade, né? E muitas vezes, né, infelizmente, mais uma vez, como a gente tem uma população em que metade não tem capacidade mínima de leitura, muitas vezes aquilo que dá voto, que é o que a população quer, não é aquilo que a população precisa, né? Então, uma festa imensa no município pode trazer mais voto e mais felicidade para a população do que você tratar o esgoto, que é uma obra que ninguém vê porque está debaixo da terra. Perfeito. Né? Então, isso acontece muito, sim. E é exceção, né? Você ter parlamentares, por exemplo, eu não me elejo com base em emenda, né? Então eu faço o melhor uso e o uso mais eficiente das emendas que eu consigo, né? Então financio pesquisa contra câncer no Hospital de Câncer de Barretos, né? A gente tem 2 ou 3 artigos científicos publicados, né, sobre colonoscopia para identificar, né, câncer, que pesquisas foram financiadas com emenda, vacina contra o crack também da Universidade Federal de Minas Gerais, também que eu mandei 5 milhões de reais em emendas, mas a regra não é essa, a regra, e aliás tem um estudo que mostra que o Centrão, quanto mais pobre e menor o município, mais ele vota no Centrão, mais aquele deputado tem o poder de mandar naquele município, na política daquele município, e fazer com que aquele município trabalhe para a eleição dele. Né? Então, o que você está pintando aqui para a gente é que o debate, embora ele se polarize e se tribalize entre, principalmente, Bolsonaro e Lula, direita e esquerda, e que é um debate que precisa existir para que as teses e as antíteses se choquem e vão criando novas sínteses para o debate público avançar e o debate técnico avançar. É assim que se constrói ciência, é assim que se constrói tudo, que envolve algum aspecto de intelectualidade, etc. Mas apesar do debate hoje ser entre figura de Bolsonaro e Lula, principalmente, ou direita e esquerda, pelo que você está pintando aqui, o problema do Brasil é o centro. Isso, eu acho que um dos principais problemas, sim, é o Centrão, porque é isso, ele não tem compromisso com nada, ele não tem crenças, ele não tem visão de país. Eu vou até narrar um episódio aqui para você. Temos um vereador do Movimento Brasil Livre, Israel Russo, em Pouso Alegre. Não sei se você viu esse caso, né? Ele é um vereador de oposição. Eu achei que era mentira. Eu falei, não é possível que isso aconteceu, cara. Eu fui ler a matéria, eu falei, caramba, bicho. Então, ele é um vereador de oposição, né? O prefeito mandou um projeto para criar 33 cargos, ele apresentou uma emenda para mudar para 7 cargos. O vereador líder do governo estava fora da Câmara, é quem orienta no painel. O governo é para votar sim, o governo é para votar não. Ele não estava lá, aí o Israel Russo, como vereador de oposição, orienta a oposição para votar não ao próprio projeto dele, à própria emenda dele, para confundir os deputados da base que só olharam o não, falaram, se a oposição votou não, o governo é sim, né? Então o governo votou sim e aprovaram a emenda dele. E eu digo para você que esse é o retrato também do Centrão em Brasília, no Congresso Nacional. A maioria dos deputados não lê os projetos que eles votam. Eles olham para o painel, como é que meu partido orientou? Como é que o governo orientou? Como é que a oposição orientou? E vota junto. Que loucura, assim, não cara. tem... Que loucura, não tem, cara. Existem alguns poucos deputados que fazem um debate de mérito, que leem aquilo que é votado, e que existe até uma margem de convencimento para você chegar, né, num meio termo razoável. Existe gente que, sim, que é qualificada e que se aprofunda e que é especialista em determinados temas e que existe um debate rico de bastidores
que a gente não vê nos microfones da TV Câmara, porque quando você está usando a tribuna, quando você está discutindo, ou mesmo no microfone de comissão, a regra não é você estar falando com os seus colegas parlamentares, a regra é você estar fazendo um discurso para fora, porque a maior parte das construções de texto, de aprovação, de rejeição, de obstrução, isso é feito nos bastidores. Uhum. Tanto que antes nós temos as comissões da Câmara, que é onde a maior parte dos projetos tramitam, comissões temáticas, né, saúde, educação, segurança e etc. A regra é que praticamente todas as comissões, você tem um café da manhã antes da comissão que reúne os deputados daquela comissão para dizer, olha, isso aqui, esse projeto aqui tem tanta rejeição que a gente até vai tirar de pauta. Esse tem tanto acordo que ninguém nem vai discursar, vai ser aprovado simbolicamente. Esse outro tem essa divergência que se alterar tem maioria para aprovar, mas não é consenso, então vai ter debate, vai ter obstrução. Então, existe, isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, né? Porque às vezes a gente acha que a Câmara é só a avacalhação que a gente vê na TV Câmara, mas tem um debate de mérito e técnico com alguns parlamentares que entendem do assunto, que têm visão de mundo e que têm preocupação de discutir os textos das leis e que negociam, né? Me vem à cabeça um exemplo agora, tem um deputado que chama-se Zacarias Calil, um deputado de Goiás, e que ele é um cirurgião que tem a capacidade de separar gêmeos siameses, né? Ele se tornou conhecido por causa disso. Até brinco que ele é o Ben Carson brasileiro. E é um cara que entende muito de saúde, é um cara que entende muito do seu setor, que faz um debate rico de mérito, que é respeitado por isso, né? Então existem, né, parlamentares que fazem um debate sério, mas a regra é o sujeito nem ler o que ele está votando. E às vezes ele lê e nem entende. Você diria qual a porcentagem que faz um debate sério aí dos 513? Uma porcentagem chutando, assim. Que você acha que o sujeito lê, entende o projeto, sabe analisar o mérito. Não só lê e entende o projeto, mas sabe analisar o mérito, conversa com os assessores. Se a galera de casa não sabe, cada deputado tem uma verba para contratar diversos assessores. Então, mesmo que o deputado não entenda daquela pauta específica, e sem falar que o deputado tem um monte de prerrogativa para chamar um monte de gente para perguntar também, né? Não sei se fazem, mas qual que você chutaria aí que é uma porcentagem de deputados hoje do parlamento que consegue ler, entender e debater mérito? Olha, eu colocaria 20%. Caramba, cara. 80% não lê, não se interessa, só quer saber, o governo está pagando para votar? O governo não está pagando para votar? É isso que interessa. E aí usa aquele espaço para fazer o show. E que não tem problema ter o show. É o que está acontecendo, se você não fizer, você não alcança e tal. O problema é quando é só o show e não tem o debate atrás. Exatamente, que é uma coisa que eu costumo dizer, né? Eu sou um deputado de redes sociais, eu sou um deputado que na eleição faz um monte de palhaçada, né? Abertura de anime, vídeo dançando, desafio, fiz uma vaquinha, né, para coletar doação para minha campanha e um dos desafios era eu ficar no carro de drift fazendo live e gritando, enfim. Mas o ponto é, você colocar as redes sociais, os vídeos, o espetáculo como um instrumento para você conseguir ter o poder de implementar suas ideias e aquilo que você acredita, né? Ou seja, para você ter um mandato e aquele mandato está a serviço daquilo que você acredita e de aprovar e de mudar o país de acordo com a sua visão de mundo. E não o contrário. E não você utilizar, e eu vejo muitos parlamentares fazendo isso, utilizar o mandato como um instrumento para você crescer em rede social. Aí você transformou a sua rede num fim em si mesmo. Né? E na minha visão, ele é um meio para a gente atingir o poder, para uma vez atingindo o poder, comunicar aquilo que a gente quer fazer, por que aquilo é bom para o país e ter o poder efetivo de promover uma mudança real. Né? A minha preocupação pessoal, que eu acho que em parte é altruísmo, em parte é vaidade, é deixar um legado, né, para o meu país, e isso implica, né, eu promover alguma mudança estrutural, né, nas nossas leis, e eu ser lembrado por isso, eu receber os méritos por isso na história. Se eu morrer com, sei lá, 30 milhões de seguidores, em menos de uma geração, até uns 5 anos, já todo mundo esqueceu, já não sou mais influenciador, já não tem mais like, nem nada, né? Não tem legado. Eu fiquei grande, fiquei famoso no meu período de vida, passou aquilo, não deixei nada para trás.
Isso para mim é muito fútil, isso é muito vazio, mas infelizmente tem muita gente que se inebria por isso e que fica viciado como se fosse uma droga e começa a utilizar o mandato para se perpetuar nesse vício. Perfeito. Ô Kim, eu vi uma entrevista sua estudando aqui para elaborar a pauta, que você critica enfaticamente a Constituição de 88. Qual que é a tese por trás dessa crítica, não só do ponto de vista teórico, mas considerando o nosso escopo do podcast, que é a política aí dentro da Câmara dos Deputados? Por que a Constituição de 88, na sua análise, não está funcionando para Brasil, considerando que você vive lá dentro das câmeras? Ela impede que as coisas aconteçam, porque tudo tem que ser PEC? Qual que é o caminho aí? Acho que o primeiro ponto, o primeiro ponto de fracasso do ponto de vista político da nossa Constituição é que em qualquer país desenvolvido, o presidente da República, o primeiro-ministro, ele governa tendo a maioria do parlamento, ou seja, 50% mais um, que no caso da Câmara dos Deputados são 257 deputados. No Brasil, o presidente da República, mesmo tendo maioria, não consegue governar, porque todo assunto que o presidente queira tratar está na Constituição. E a Constituição exige, né, um quórum qualificado de 3/5 para alterar a Constituição, né? Ou seja, 308 votos. Uma maioria de 257 está bem distante de uma maioria de 308. Então, o primeiro problema político da nossa Constituição é todos os temas são tratados na Constituição. Quando eu digo todos, eu estou falando de todos mesmo, né? Então, se você quer mexer no sistema tributário, Constituição. Previdência, Constituição. Saúde, Constituição. Educação, Constituição. Tudo passa pela Constituição. E isso faz com que você não consiga formular políticas públicas com uma maioria simples no Congresso Nacional de 257. Se a gente soma isso, a lógica patrimonialista da qual a gente acabou de conversar, de que você compra o voto do deputado com emenda para governar, fica muito mais caro você governar, porque você não precisa só dos 308, você precisa de uns 350 para ainda ter uma margem para você não ter susto na hora de abrir o painel e votar, né? Então você precisa ali de 350, 380 deputados, quando num mundo ideal, né, e nem tão ideal assim, porque é como funciona na prática na maior parte dos países sérios, você governaria com os seus 257, 270, 280 deputados, precisa de 350. Então é altamente disfuncional. Qualquer mudança é muito custosa, qualquer mudança é muito demorada, qualquer mudança é muito traumática, né? E o outro ponto é do próprio conteúdo. Não é como se a gente tivesse jogado a educação, a saúde, os tributos e a previdência para a Constituição e a Seguridade Social com um bom texto. Não. Para além do erro de forma, da gente ter políticas públicas na Constituição, quando ela deveria estar em lei ordinária, que, aliás, o próprio nome Constituição remete a do que o Estado é constituído, né? Ou seja, as diretrizes básicas, fundamentais, para existir uma república com democracia, com uma federação. Não entrar em detalhes de tudo aquilo que vai funcionar como política social, por exemplo, daquele regime. Mas voltando, para além do erro dessas políticas estarem na Constituição, o próprio texto dessas políticas é ruim. A gente fracassou em todos os setores, né? Quando se compara o Brasil com os países do Sudeste Asiático, países que eram muito mais pobres, países que tinham uma mão de obra muito menos qualificada, que tinham um analfabetismo maior, que tinha menos saneamento básico, que tinha menos segurança, países que saíram destruídos da guerra. Assim, hoje o Brasil apanha de praticamente todos os países do Sudeste Asiático no PISA. Se você pega um aluno de uma escola no Brasil, que custa R$ 5.000 por mês, o resultado dela em matemática é pior do que o estudante mais pobre do Vietnã. Então, assim, é uma tragédia humanitária. Segurança pública, eu não preciso nem falar, né? Todo mundo hoje fala sobre segurança e reconhece o estado de guerra civil que a gente vive. Não só a gente tem um domínio do crime organizado, que
hoje governa mais pessoas do que muitos governadores, né? Hoje tem milhões de pessoas que moram em territórios dominados pelo crime organizado, e que dá mostras de poder publicamente, né? Aí organiza shows, baile funk, pancadão, com assim, milhares de pessoas com o fuzil para cima, com um cantor cantando um hino de facção criminosa. Mas o próprio crime desorganizado também dominou, né? O assalto, o furto, assim, é um negócio generalizado, e a gente tem uma realidade em que o cidadão que é roubado fica mais tempo na delegacia do que o bandido pego em flagrante na audiência de custódia, né? E uma vez que o sujeito é punido, que é assim, uma porcentagem muito pequena, pra você ter uma ideia, o, o, o índice de esclarecimento de roubos já chegou a ser 2%, ou seja, 98% sequer são esclarecidos, e dos 2%, a gente nem está entrando no detalhe se aquele sujeito foi condenado ou foi preso. Só estou dizendo que na fase do inquérito policial descobriram que foi ele, mas não estou dizendo que ele ficou preso. E então é um negócio. E para mexer em qualquer coisa dessa envolvendo endurecimento penal, qualquer coisa, demanda mexer em Constituição, demanda PEC, demanda 3/5, e aí é todo esse rolê. Se você mexer no Código Penal, no Código de Processo Penal, você não precisa de 308. Mas, por exemplo, uma questão que foi muito debatida e que foi mudada pelo Supremo, prisão em segunda instância. É PEC, né? O sujeito ser condenado, o sujeito ser preso a partir da condenação em segunda instância depende da aprovação de uma PEC. Então, ou então uma coisa que tem sido muito defendida pelos governadores, que é os próprios estados poderem decidir sobre legislação penal, processual penal e política penitenciária, que é uma coisa que eu defendo, até porque o paralelo que a gente tem aos Estados Unidos, né? Não existe outra federação do tamanho do Brasil, com o modelo político do Brasil, que não seja os Estados Unidos. E lá, cada estado... e aqui, assim, assim como nos Estados Unidos, no Brasil, cada estado tem uma realidade muito diferente um do outro, né? E as nossas assembleias legislativas não têm competência para legislar sobre nada. Os nossos deputados estaduais, o orçamento do estado, nome de ponte, viaduto, e é isso, assim. Legislação de trânsito, o estado não pode definir. Comercial, o estado não pode definir. Penal, o estado não pode definir. Processual penal, não pode definir. Penitenciária, que a maior parte são administradas pelos estados, eles próprios não podem definir a própria política. Então, além de serem realidades muito distintas, você não tem poder nenhum para os deputados estaduais, que são aqueles que, teoricamente, têm um conhecimento maior e uma vivência maior sobre o estado do que o deputado federal ou senador. Então, é disfuncional em todos os sentidos. Não existe nenhuma área que, graças à nossa Constituição, nos últimos 40 anos, o Brasil tenha se destacado. Perfeito. Por isso que eu defendo uma nova Constituição do zero. Não é uma reforma aqui, outra reforma ali. A nossa Constituição fracassou completamente. Abusos do Supremo Tribunal Federal. Muito está na nossa Constituição. Eu vejo alguns deputados, influenciadores, jornalistas de direita falando, olha, é só derrubar o Alexandre de Moraes que está resolvido o problema. É só punir tal ministro que está resolvido o problema. Não está. O problema não está em um ou outro ministro do Supremo. O problema está nos poderes que a própria Constituição brasileira dá para o Supremo. Então, por que todo o assunto para no Supremo? Está tudo na Constituição. Primeiro ponto, está tudo na Constituição. Então, se tudo que está na Constituição, eu posso provocar o Supremo. Se todos os temas da sociedade estão na Constituição, eu posso provocar o Supremo por qualquer coisa. Outro ponto, o número de legitimados para provocar o Supremo, o número de pessoas que têm a capacidade de entrar com um processo que imediatamente vai ser analisado pelo Supremo sem passar por nenhuma outra instância. O Brasil é o país que mais tem legitimados. Qualquer partido político com um deputado federal ou um senador pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade ou de declaratório de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos supor, 512 deputados votaram a favor de uma lei. Um discordou. Esse um tem o poder de provocar o Supremo Tribunal Federal e reverter esse entendimento. Mas vai além, não é só partido. Sindicato tem o poder de provocar o Supremo. Associação de âmbito nacional tem o poder de provocar o Supremo. Todos os governadores têm o poder de provocar o Supremo. Todas as mesas de Assembleia Legislativa têm o poder de provocar o Supremo. Então, assim, é óbvio que, com tanta gente podendo provocar o Supremo,
qualquer derrota para qualquer um desses legitimados vai chegar no Supremo e o Supremo vai decidir em cima daquela lei, né? Então, o outro ponto é restringir ao máximo o número de pessoas que podem provocar o Supremo Tribunal Federal, né? E mais do que isso, o Brasil é o único país que tem dois modelos ao mesmo tempo de controle de constitucionalidade. É o modelo anglo-saxão, americano, inglês, e o modelo europeu. O que eu quero dizer com isso? O modelo europeu existe uma lei e eu acho que aquela lei é inconstitucional, então eu provoco o Supremo para decidir sobre a constitucionalidade daquela lei. Esse é o controle abstrato, né, de constitucionalidade. O controle feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é o controle concreto, né, ele é o seguinte, olha, tem um caso concreto, né, esse caso foi julgado por um tribunal, aí foi julgado por outro, subiu para a Suprema Corte. Esse caso concreto traz uma questão que envolve a Constituição e é relevante o suficiente para eu gerar efeitos não só para aqueles que são parte daquele processo concreto, mas para todos os outros processos. Aí você tem o controle de constitucionalidade concreto, baseado num caso concreto, baseado em partes que estão discutindo um caso concreto, mas aquele caso concreto remete a uma questão maior, que é uma lei em relação à Constituição. No Brasil, esses dois sistemas estão em vigor ao mesmo tempo. Qualquer juiz de primeira instância pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei para gerar efeitos num caso concreto. Assim como 1 milhão de legitimados que a gente acabou de falar podem provocar o Supremo para julgar uma lei em abstrato. Então, o judiciário aqui, desde a primeira instância, já tem muito poder. Para chegar nos tribunais superiores é pior ainda. E o nosso Supremo ainda concentra o poder de julgar as leis e de julgar os políticos. Então, ao mesmo tempo que o Congresso Nacional deveria exercer o controle sobre o Supremo, então, Supremo, você abusou do seu poder, o Senado vai te punir. O Supremo que julga os senadores. Então, exatamente. O cara como fica que vai com acontecer isso? piso em ovos, né? Como é que esse cara vai começar a peitar um ministro supremo se... É difícil, ainda mais que, sei lá, boa parte dos senadores aí devem ter algum rabo preso, né? É difícil. Exato. E aí você olha, vamos comparar com os Estados Unidos, não tem foro privilegiado. Então, o político vai ser julgado pela primeira instância, não vai ser julgado pela Suprema Corte. Na Europa, existe foro privilegiado, mas a Corte Constitucional, ela não está no judiciário. A Corte Constitucional, ela é autônoma. Quem julga o político é outra corte, ou uma corte comum, ou uma corte especializada em julgar quem tem foro, mas essa corte não concentra o poder de julgar a constitucionalidade. Só aqui, mais uma vez, é que a gente tem uma corte que concentra os dois poderes. Perfeito. Kim, eu acho que, aproveitando o tempinho que a gente ainda tem, eu vi recentemente um relatório da Câmara dos Deputados, salvo engano, alguma consultoria da Câmara, não sei exatamente quem que produziu, mas estava no site da Câmara dos Deputados, apontando um estrangulamento das contas públicas em 2027, salvo engano, que começaria a verba, o gasto obrigatório a comer os 100% do que tem hoje de faturamento, né? Você pode explicar mais ou menos para a gente o que é isso e quais as áreas que seriam impactadas, o que é o gasto discricionário, obrigatório, as porcentagens, para a gente entender um pouco melhor esse cenário? Claro. Aliás, até retomando uma coisa, né? Você falou, olha, o deputado tem assessores, ele também tem acesso a especialistas que não são seus assessores. O concurso para consultor do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, é o concurso mais concorrido do Brasil. É mais do que juiz, é mais do que promotor, é mais do que o Rio Branco, é mais do que a diplomacia, Itamaraty, que é um dos mais concorridos do Brasil. A consultoria legislativa da Câmara, ela é muito qualificada. A gente tem especialistas em todas as áreas, né, porque cada comissão da Câmara tem seus consultores especializados. Então, tem especialista em saúde, Legal. tem especialista em infraestrutura, tem especialista em meio ambiente. A consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, ela é extremamente competente, é ela que produziu esse relatório. O governo negava o que a consultoria colocou nesse relatório até chegar ao meio do ano agora, e o próprio governo Lula mandar um projeto de lei de diretrizes orçamentárias reconhecendo não só que a consultoria está certa, mas que esse estrangulamento do orçamento pode acontecer antes. Por isso o desespero do governo agora de aumentar o IOF, de tributar letra de LCA, LCI, né? Porque o que vai acontecer?
a gente tem despesas obrigatórias, que são aquelas que a Constituição obriga o governo a gastar com aquilo, né? Então, você tem algumas despesas de seguridade social, previdência, folha de pagamento, o piso da educação, o piso da saúde. Hoje, já é uma situação bizarra. 92% do orçamento é obrigatório, ou seja, o presidente da República, de tudo que é arrecadado no Brasil, decide só para onde vai 8%. Né? E nesse 8% tem despesas que a gente chama de discricionárias, ou seja, opcionais, por assim dizer, mas que na prática são obrigatórias, como conta de luz de prédio público, conta de água de prédio público. Então, mesmo discricionário não é tão discricionário assim. E é uma parcela muito pequena, porque, primeiro, historicamente, a gente já tem uma Constituição que engessa muitos gastos, né? E engessa não só para o governo federal, para os estados e para os municípios também. É muito comum, mas muito comum, você encontrar município que precisa de dinheiro na saúde, mas está sobrando dinheiro na educação. Aí ele não pode repassar o que está sobrando da educação para a saúde por causa do piso da Constituição. E aí ele precisa inventar maneiras de gastar aquele dinheiro, porque se ele não gasta, ele está cometendo crime. Caramba. Ele é obrigado a gastar, mesmo que de maneira irresponsável e incompetente. Então, tem prefeito que troca todos os computadores de todas as salas de aula todos os anos para gastar o dinheiro. Eu conheci o caso de um prefeito que cometeu uma ilegalidade em nome do bem. Veja só, foi o seguinte. Tinha muito dinheiro para educação, só que estava faltando para o básico, né? Tinha muita rua de chão batido. Então, tinha uma escola e não era asfaltada, assim, os arredores dela não eram asfaltados, e o prefeito não tinha dinheiro para asfaltar. Quer dizer, ele tinha, mas não podia gastar, porque aqui ele estava carimbado para a educação. Os professores concordaram em fazer um acordo com ele, que é ilegal, que eles não podem fazer esse acordo. Mas qual que foi o acordo? O prefeito pagava um bônus para os professores, e aí os professores doavam o bônus para a prefeitura asfaltar os arredores da escola. Transferiu a verba, Isso é ilegal, porque na prática ele está fraudando o piso da educação. Mas você entende que é irracional você ter essa vinculação, ainda mais quando, em 2026, o número de idosos vai superar o número de jovens. Então, cada vez, só para falar de educação e saúde, cada vez menos a gente vai ter que gastar com educação e cada vez mais com saúde. Não faz sentido você estabelecer pisos. Mas aí, qualquer mudança nos pisos é a esquerda, assim, estrebuchando, dando pulo de metro, falando, vocês querem sucatear a educação, vocês querem sucatear a saúde. E aí tem que ser PEC também. E aí tem que ser PEC também, exatamente. Aí é uma barulheira, né? Porque para aprovar é difícil, né? É um negócio, assim, absurdo. Só que o argumento de que precisa ter piso, senão não vai ter dinheiro, é falacioso, porque não existe, por exemplo, piso constitucional para programa social. E a despesa que mais aumentou proporcionalmente nos últimos 20, 30 anos foi com assistência, foram os programas sociais. O Bolsa Família não é despesa obrigatória, mas ele triplicou, quadruplicou de valor por uma necessidade enxergada pelos governantes de política pública de que ele precisava aumentar, e não é obrigatório. Ou seja, isso só mostra que não precisa ter um piso para obrigar o governante a gastar com XYZ. É a própria população que tem que eleger um cara que vai falar, olha, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo, vocês vão me eleger, me deixem governar, vocês confiam em mim, eu vou administrar da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, quando você compara com outros países, o gasto obrigatório, no máximo é 60%. 40% o governante tem liberdade de decidir para onde o dinheiro vai. No Brasil é 8%. E esse relatório produzido pela consultoria de orçamento mostrou que os gastos obrigatórios estão avançando tanto que em 2027 vai ser 100%. Ou seja, não vai ter, se o presidente quiser 10 centavos para comprar um chiclete, ele não vai ter. E isso significa que todas as áreas que não têm despesa obrigatória prevista na Constituição vão receber zero. O que seriam mais ou menos elas? Meio ambiente, segurança pública, Bolsa Família, zero de recursos para tudo isso. Porque não estão previstas na Constituição. Infraestrutura, zero. E por que vai chegar no 100, Kim? Qual que é a lógica de ir comendo esses 8%?
porque, vamos lá, o desenho que foi feito pelo governo Lula, somando a PEC da transição revogou o teto de gastos, né? O que o teto de gastos previa? O governo só pode gastar o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, né? Ou seja, ele só gasta, teoricamente, a mesma coisa em termos reais. Gasta mais em termos nominais, mas a mesma coisa em termos reais. E aí, isso limitava o piso da saúde e da educação, porque agora o governo, se quisesse gastar mais com saúde, ou com educação, ou com qualquer outra área, precisava tirar de outra área e realocar para lá, né? Ou seja, precisa fazer um remanejamento. E não podia mais se endividar para gastar mais com uma área ou com outra, como acontece hoje. Quando o governo Lula, então, revoga o teto, volta à regra anterior do piso, que vincula o gasto com saúde e o gasto com educação à receita corrente líquida. Ou seja, quanto mais o governo arrecadar, mais ele é obrigado a gastar com saúde e com educação, ainda que ele não precise, ou ainda que não queira, ou ainda que não seja a melhor política pública no momento. Outro ponto é o seguinte, o arcabouço fiscal. Como é que funciona o arcabouço fiscal do Haddad, que foi vendido como uma medida, como um novo teto, uma medida de responsabilidade fiscal? Mas eu vou mostrar aqui para você como não tem nada de responsabilidade fiscal, como é o contrário. O arcabouço diz o seguinte, o governo pode gastar 80% do aumento da receita corrente líquida do exercício anterior. Ou seja, 80% do que o governo arrecadar a mais, ele pode gastar. Só que esses 80% são corrigidos por um piso e por um teto. O piso é de 0,6% real, ou seja, o governo, todos os anos, é obrigado a gastar a inflação, o que ele gastou no ano anterior, mais a inflação, mais 0,6%. Mesmo, esse é o piso de gasto, mesmo que a nossa arrecadação caia, vamos supor que o PIB caia 10%, o Brasil é obrigado a gastar o que gastou no ano anterior, inflação 0,6%. O limitador de gastos é a banda superior do arcabouço, que é 2,5%. Então, se 80% do aumento de arrecadação significar um aumento real superior a 2,5%, eu só posso gastar 2,5%. Qual que é a questão? A gente nunca vai bater esse teto. A gente nunca vai crescer com o cenário atual, a gente nunca vai crescer a ponto de ter, né, um gasto superior a 2,5%. Então, o que a gente está vivendo, né, da obrigatoriedade de se gastar mais do que no ano passado, mesmo quando a gente vai mal. E veja só, o aumento de gasto, ele não é vinculado ao aumento de PIB, ele é vinculado ao aumento de arrecadação. Então, o país pode ir mal, mas se o governo estiver arrecadando bem, ele precisa gastar como se o país estivesse indo bem. E aí a tese é que esse gasto, porque deve ter uma tese para sustentar esse argumento, a tese é que esse gasto vai aumentar o giro da economia, vai industrializar, vai não sei o quê, né? Essa é a tese. É isso. A tese é, olha, o teto de gasto não faz sentido porque em tempos de crise a gente também precisa gastar para sair da crise. E em tempos de bonança, aí a gente gasta livremente. Só que é meio que um keynesianismo deturpado, né? Porque o keynesianismo, de maneira superficial, né, ele diz o seguinte, olha, quando o país vai bem, passa a caixa, né? Guarde o dinheiro. Quando o país vai mal, gaste aquele dinheiro que você guardou. No caso do petismo, quando o país vai mal, quando o país vai bem, gasta que você está indo bem. Quando o país vai mal, gasta mais ainda que é para deixar de estar indo mal. E é um gasto ineficiente, muitas vezes, né? E aí que tá o problema também, porque não se apoia nem na tese, na própria tese, né? A gente não tem o controle, a gente não chegou num nível de civilização, nem de controlar o quanto é gasto. Para chegar no nível de controlar como é gasto, a qualidade, a gente está muito longe disso. A principal diferença do Brasil para países desenvolvidos em relação à eficiência de gasto público e a serviço público é que a gente não responsabiliza nem político, nem gestor pela qualidade dos serviços. Então, eu posso gastar, por exemplo, Haddad, na gestão do Ministério da Educação,
quadruplicou os gastos com educação. E a gente piorou no PISA. Ou seja, a gente gastou, a gente teve a capacidade. Imagina você, Wesley. Vamos supor que você ganha X. E aí eu falo, Wesley, a sua missão é usar roupas melhores. Então você vai ganhar 4X agora. Você tem a capacidade de gastar 4 vezes mais e vir vestido pior do que você estava vestido antes. É assim, é um negócio assustador. Então vai lá, compra um carro. Você consegue comprar um carro pior, com 4 vezes maior o custo, e ninguém é responsabilizado. Ninguém perde os direitos políticos, ninguém é demitido, ninguém é preso. Um país sério, desenvolvido, nesse nível de incompetência, eu não estou nem falando de cometer crime, não estou nem falando de colocar dinheiro no próprio bolso, de ser canalha, de ser mau caráter, estou falando de ser incompetente. Incompetência em país sério dá punição séria. Mesmo que o sujeito não seja um mau caráter, se ele é incompetente, ele é punido. Aqui, educação, nenhum secretário de educação é responsabilizado, nenhum diretor de escola é responsabilizado. Os sindicatos dos professores são contra avaliações independentes do desempenho dos alunos em sala de aula, para eles também não serem responsabilizados. Mesma coisa acontece no setor de saúde, um grande desastre, nenhum diretor de hospital é responsabilizado, ministro não é responsabilizado, secretário de saúde não é responsabilizado. Em nenhum setor você tem essa análise. E como os nossos gastos são obrigatórios, mesmo que a gente tivesse análise de qualidade, a gente não poderia mudar os gastos porque eles são obrigatórios. Pois é, exatamente. Daí a minha defesa e a necessidade de ter uma nova Constituição, voltando para o que a gente estava falando antes. Perfeito. E aí, o que pode acontecer nesse cenário, Kim, das despesas? Sei lá, vamos assumir que entre um governo de direita ou esquerda e por questões de política não consiga fazer um movimento muito importante, embora se o país começar a dar uma colapsada, acho que vai ter força política para isso. Mas, hipoteticamente, vamos num cenário que não consiga. Aí o que acontece? O governo vai ter que emitir títulos, se endividar mais, e isso mexe em inflação, mexe um monte de coisa, mexe taxa de juros, mais ou menos para esse cenário que o relatório de 2027 ele apontou? Qual que seriam os desfechos, assim? Então, na verdade, nem empréstimo o governo consegue fazer, porque a gente tem uma norma na nossa Constituição que chama regra de ouro. A regra de ouro diz que o governo não pode tomar empréstimos para pagar despesas correntes, né? Ou seja, o governo só pode tirar dinheiro emprestado se for para investimento, se for para alguma coisa que vai dar retorno no futuro. Ou se houver alguma calamidade pública, né? Caiu um meteoro, furacão, enchente, alagamento. Aí o governo pode tomar empréstimos. Agora, para pagar salário, o governo não pode pagar empréstimo. Para pagar previdência, o governo não pode pegar empréstimo. Então, pela primeira vez na história do Brasil, aconteceria o que se chama de shutdown, né? A máquina pública iria parar. Então, parou a emissão de passaporte, parou Bolsa Família, parou pagamento das bolsas de pesquisa, por exemplo, parou o pagamento de todos os serviços ambientais. Ia ser um caos mesmo, generalizado, que a gente nunca viveu antes. Alguns outros países viveram, mas a gente não viveu antes. Para você ter uma ideia, a Grécia chegou a ter uma quebradeira generalizada e num ponto da Suprema Corte ali, da mais alta corte em nível administrativo da Grécia, ela teve que acabar com direitos adquiridos de aposentados. Então, do dia para a noite, a Grécia falou, olha, o aposentado que está recebendo um salário mínimo vai receber meio. Chegou nesse ponto de crise. Na minha avaliação, o que eu acho que é mais provável de acontecer? E ganhe um novo presidente, e quando esse novo presidente ganhar, ele faça como o Lula fez, de antes de assumir, ele negocia com o Congresso anterior uma PEC no caso do Lula, foi para engessar o orçamento. O novo presidente vai ser para flexibilizar o orçamento para não ter que começar o seu mandato nesse ponto de caos absoluto. Né? Por que negociar antes? Só curiosidade, eu não entendi a lógica do porquê negociar antes de assumir. Porque quando ele assumir, já vai ser 2027 e já vai ter paralisado. Tá. Ele precisa aprovar em 26, Entendi. Antes dele assumir. Entendi. Ele não é presidente ainda. Entendi. Mas ele vai ter que negociar como presidente eleito com o Congresso anterior. Entendi. Perfeito. E aí, Kim, agora para encerrar aqui e a gente já fechar, cara, você como deputado federal enfim, vem criticando isso publicamente, dando entrevistas sobre isso, essa lógica da Constituição e tudo mais, defendendo uma ideia mais racional dentro da política, estudando o mérito das coisas, etc.
O que você, o Movimento Brasil Livre, as entidades ali que você compõe, o que vocês têm feito de articulação propondo solucionar todos esses problemas que a gente apontou para o futuro? Acho que primeiro a gente deu o nosso grito de independência fundando o nosso partido, o Partido Missão, né? Ele deve ficar pronto ali em máximo novembro, né, desse ano de 2025, e aí nós vamos ter um partido próprio, né? Porque até hoje, o que a gente fazia? Né? Entrava no partido político negociando a nossa liberdade, falando, olha, eu estou entrando nesse partido, a minha contribuição para o partido são os meus votos, porque os seus votos aumentam o tempo de TV e o fundo partidário daquele partido. Mas eu não vou votar de acordo com o líder do partido, não vou discursar em favor das bandeiras do partido, né? Não é como se fosse muito difícil, porque os partidos hoje não têm bandeira nenhuma, né? Pois é. Exemplo do meu partido. Eu tô tem da base, União tem Brasil. oposição. Eu estou no União Brasil. União Brasil, teoricamente, tem 3 ministros no governo, mas tem deputado que vota com o governo, tem uns 15 deputados que igual a mim, são de oposição, então tem ministério no governo. Mas tem o Kim Kataguiri, tem a Rosângela Moro, tem o Mendonça Filho, tem gente que só vota contra o governo. E ainda tem o centro do centro, né? Que é aquele cara que não está votando sempre com o governo, tende a votar com o governo, mas ele também fala, ó, não é assim também, tem que vir conversar comigo caso a caso. Então é uma salada, né? Só que a gente não tinha a liberdade de montar a nossa própria chapa, de ter todos os candidatos que a gente quer, né? A gente não tinha principalmente a capacidade de lançar a candidata majoritária. Então, prefeitura, governo do estado, presidência da república, a gente sempre ia depender da anuência de um cacique partidário para lançar as nossas candidaturas. Agora, a gente pode lançar para o cargo que a gente quiser, sendo completamente independente, né? Claro que com uma estrutura infinitamente menor do que os grandes partidos, porque a gente começa com 0 deputados, né? Porque é a nossa primeira eleição. E 0 deputados significa, né, 0 de fundo partidário e 0 de tempo de televisão contra os outros que vão estar gigantes. Mas pelo menos a gente vai ter independência, a gente vai ter uma militância e um partido de verdade, que é um partido que tem bandeiras ideológicas e que mobiliza a sociedade por causa daquilo que acredita, que é a própria definição de um partido político, né, que aqui foi deturpada. E o outro ponto de mobilizar e levantar o debate. Só o fato da gente começar a mostrar que a Constituição é o problema, que não é uma reforma ou outra, não é eleger o presidente da República apenas, não é só mudar um ou outro ministro do Supremo, que é uma mudança radical do zero, rasgando a Constituição que a gente tem hoje. Quanto mais a gente tiver as pessoas falando, as pessoas entendendo que esse é o problema e quais são as razões desse problema, e a solução, que é ter uma nova Constituição, mais a gente mobiliza a sociedade para chegar num ponto em que nós vamos ter que discutir uma nova Constituição. Que eu acho que, sinceramente, eu acho que a nossa geração vai viver uma Constituinte, né? Já a nossa Constituição, em termos de história do Brasil, já é a mais longeva, né? As nossas constituições não costumam durar tanto. Então ela já está durando mais tempo do que as outras, tendo todos os problemas que tem, né? E eu acho que isso vai inevitavelmente levar a um momento breve do ponto de vista histórico, né? Não breve semana que vem, ano que vem, daqui a 2 anos, mas breve do ponto de vista histórico, a gente discutir uma nova Constituição, e a gente tem trabalhado levantando esse assunto. E assim, hoje o assunto mais preocupante para todos nós é a segurança pública. Mas amanhã podem ser vários outros, pode ser a saúde, pode ser a educação, em que a gente consegue dar exata e precisamente como a gente faz com a segurança, mostrar toda a culpa e toda a responsabilidade da nossa Constituição em relação ao fracasso nesse setor. Como hoje a gente fala da segurança, tem um estudo que eu gosto muito, que eu vivo citando, que é um estudo de 2 anos atrás, de um sujeito chamado Pérez Chiquida, né? Ele é especialista em economia do crime, né? Com base no Gary Becker, né? Que é um prêmio Nobel, né? Que se desenvolveu com base nisso, em que ele mostra, entrevistando criminosos, e ele faz estudos desse tipo há alguns anos, no estado de São Paulo, que 80% dos criminosos nunca teriam cometido crime se houvesse pena de morte ou prisão perpétua. E ele também mostra que a principal razão pela qual um criminoso comete crime é a ideia de impunidade, de ganho fácil. Eu já vi isso também. Diferente daquela ideia que é vendida de, não, é a pobreza, é a desigualdade,
né? Não, é o sujeito ter a garantia de que ele vai ganhar bem correndo poucos riscos. E a renda média de um bandido no estado de São Paulo, também ali estimada e estudada por esse pesquisador, é de R$40 mil por mês. Então o cara pensa, pô, eu vou ser caixa de supermercado, ganhar um salário mínimo, trabalhar pra cacete, ou eu vou ser bandido e vou ganhar 40 mil e nunca vou ser preso? Sem falar que é cool, né? No imaginário popular é cool ser bandido para algumas tribos. Ainda tem essa. No top 5 razões, uma delas é viver uma aventura. Isso. Ou seja, o cara, não, eu quero ser bandido, não é nem para ganhar dinheiro, não é nem porque eu tô passando necessidade, é porque é legal, porque, pô, os caras estão aqui cantando que é legal ser bandido, o bandido tá vindo aqui na favela com puta de um carrão, tá ostentando não sei o quê, então, porra, você também, né, é uma coisa da hora, né, então, também essa crise de referência que a gente tem, né, de enquanto nação, a gente não tem um mito fundador, a gente não tem heróis, e das gerações, quanto mais novas, menos ela tem qualquer tipo de referência, às vezes nem referência da figura paterna a pessoa tem, e a gente vive essa crise em que a pessoa... E o próprio crime organizado também estourou uma operação chamada Grito Falso, no Ministério Público de São Paulo, descobrindo que o PCC, além da divisão das gravatas, que são os advogados, juízes, promotores vinculados à facção, dos jalecos, que é os médicos, os enfermeiros, etc., ligados à facção, tem também a divisão multimídia, tem também a divisão de propaganda, que é feita para produzir música e filme para vangloriar as facções criminosas, já entendendo a importância dessa batalha pelas mentes e pelos corações das pessoas. Os caras estão implementando um Gramsci ali, uma guerra cultural para infiltrar na... Exatamente. O que é muito eficiente, né? Aproveitando a sua referência, cheio de intelectuais orgânicos espalhados por aí. Exatamente. Kim, muito legal, cara. Agradeço demais o seu tempo. Sei que você tem que pegar um voo agora. Mais pra frente a gente bate mais um papo aí sobre outras pautas. Acho que daria para entrar mais na economia, daria para aprofundar mais nessa parte do crime organizado. Eu tenho lido bastante, inclusive alguns desses pesquisadores que você citou, mostrando que, de fato, se a pessoa tiver uma sensação de que vai ser punida, principalmente temporalmente, acho que esse é o grande dado que eu vi nesses estudos, posso te encaminhar depois, é um dado bem robusto. A percepção de punição temporalmente próxima ao ato é uma das coisas que mais parece inibir a pessoa de cometer um outro crime. Então ela ser punida 2 horas depois é muito melhor do que ela ser punida daqui, sei lá quanto tempo que o sistema de justiça leva aí para punir aqueles que punem, né? Fora que a maioria passa ileso. Acho que daria um debate bem legal, mais para frente a gente troca mais uma ideia sobre esse tema. Deixe suas redes aí, acho que o pessoal te encontra em todas as redes com Kim Kataguiri, né? YouTube, Instagram. Isso, YouTube acho que é a rede que eu mais produzo conteúdo, porque dá para você desenvolver melhor o raciocínio, né? O pessoal acompanha mais, passa mais tempo, mas para quem tem menos tempo aí, tem o Instagram, tem o TikTok, ambos aí Kim Kataguiri. E, assim, confesso que assim, tem sido bem raro eu fazer, mas eu ainda faço lives jogando na Twitch, também com Kim Kataguiri, jogando Dota, que é o jogo que eu tô sempre jogando, apesar de saber que no Brasil tem um público cada vez menor. Legal, legal. Kim, obrigado. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal, compartilhe o episódio, deixe seu like aí que é importante para nós e nos vemos no próximo episódio. Valeu.